Nós já encerramos a lista de presença lá fora e, como todos, a maioria já sabe, conhecem, meu nome é Suzy Maria de Souza Artuzzi, fui nomeada a administradora judicial pelo juiz da 2ª Vara Civil da Comarca de Primavera do Leste para as empresas recuperantes do Grupo Alfer. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, os credores, os procuradores, aos visitantes, a minha equipe do Escritório de Advocacia Souza Artuzzi, da qual faço parte, que estão me auxiliando neste momento, bem como de todos os procuradores e sócios das empresas credoras e também os procuradores das empresas recuperandas, da qual tem uma mesa aqui que vai ficar na pessoa do Dr. Clóvis, depois se puder fazer presente na mesa da recuperanda. Gostaria, então, de compor a mesa, os integrantes para secretariar. Eu gostaria de convidar a doutora Daiane Lusa, que é representante do credor Banco Cicobi, para secretariar os trabalhos, por gentileza. E, seguindo o rito da lei, vou convidar o doutor Ramael. Doutor Ramael, representando o credor Banco Bradesco, credor quirografário. Outro credor quirografário, Banco Safra, a doutora Cristina Dreyer, por gentileza. Acho que está ali. Representando o credor trabalhista, a senhora Divina Mota. E também representando a classe trabalhista, o doutor Marcelo Arruda, por gentileza. Nós estamos aqui, então, na Assembleia Geral de Credores, em segunda convocação, tendo em vista que no dia 15 de setembro não foi instalada por falta de quórum. Então, neste momento, vai ser instalada, independente de quórum. A lei fala que, independente de quórum, a segunda Assembleia vai acontecer. Então, neste momento, está instalada a Assembleia Geral de Credores. Só a título de informação, a ata do dia 15 já está nos autos, inclusive os autos estão aqui disponíveis para quem tiver interesse de verificar algum documento. Ele já consta em 8 volumes e 1.566 folhas. Então, já está bastante volumoso. E o vídeo também, ele já foi disponível nos autos e também no site www.advocaciasouzartuzzi.com.br. Nós já anexamos o vídeo também. Então, nós compomos a mesa, como já falei, declaro instalada a Assembleia Geral de Credores, e eu vou passar agora a palavra à nossa secretária, para que, por favor, faça a leitura do edital de convocação. Edital de convocação para a Assembleia Geral de Credores. Processo número 785781 de 2015, 811.0037. Código 157.490. Espécie recuperação judicial. Partes requerentes, Construtora Alfer Limitada. MC Terraplanagem e Locações Limitada, ME e AF Barizon Eireli. Essa parte aqui. Finalidade: fazer saber a todos quanto o presente edital vierem ou dele conhecimento tiverem, que fora determinada a convocação de todos os credores interessados na recuperação judicial das empresas Construtora Alfer Limitada, MC Terraplanagem e Locações Limitada, ME e AF Barizon Eireli, nos autos do processo em epígrafe, em trâmite perante o juízo da 2ª Vara Civil da Comarca de Primavera do Leste, Mato Grosso, para a Assembleia Geral de Credores, a fim de deliberarem sobre o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda.
qual está à disposição para consulta nesta serventia. A Assembleia Geral se realizará no Hotel Júnior, situado na Avenida São Paulo, número 350, Centro, Primavera do Leste, Mato Grosso, em primeira convocação para o dia 15/9/2016, às 13h30, com credenciamento até às 14 horas, e em segunda convocação para o dia 22/9/2016, às 13h30, com credenciamento até às 14. Resumo da decisão. Visto. Verifica-se que foram apresentadas objeções aos planos, motivo pelo qual, nos termos do artigo 56 da Lei 11.101, convoco a Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre o plano de recuperação. Publique-se edital, atendendo-se para o disposto no artigo 36 e seguintes da mencionada lei. A Assembleia Geral será realizada no Hotel Júnior, situado na Avenida São Paulo, número 350, Centro, Primavera do Leste, Mato Grosso, em primeira convocação para o dia 15/9/2016, às 13h30, com credenciamento até às 14 horas, e em segunda convocação para o dia 22/9, às 13h30, com credenciamento até às 14 horas. Consigne-se em destaque no edital ainda que a representação do credor na Assembleia deverá observar o disposto no artigo 37, parágrafos 4º a 6º da Lei 11.101 de 2005, sob pena de não ser permitida a participação do representante na Assembleia. Cumpra-se. E para que se chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, nos termos do artigo 36 da Lei 11.101 de 2005, que será fixado no lugar de costume e publicado pela recuperanda na imprensa oficial, conforme artigo 191 do referido diploma legal, no prazo de 48 horas, devendo mesmo circular com antecedência mínima de 15 dias anteriores à realização da AGC. Por oportuno, faço ainda consignar que os credores e interessados deverão observar os preceitos do artigo 37, parágrafo 4º da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Eu, Divanei Pereira da Silva Miranda, digitei. Cuiabá, 24 de agosto de 2016. Obrigada, doutora. Dando continuidade, eu só vou, a título de informação, repassar a vocês a porcentagem de credores neste ato, independente de quórum, só para vocês terem ciência. 38,4679% de créditos trabalhistas e 63,1061% de créditos quirografários. E a quantia de valores de créditos presentes nós temos R$ 26.026,45 de créditos trabalhistas, representam o total de 26 credores trabalhistas, e R$ 6.530.373,12 representam 67 credores quirografários presentes. Então, como a deliberação é a respeito do plano de recuperação judicial, eu passo agora a palavra ao Dr. Clóvis, que é um dos representantes da empresa Recuperanda. Doutor, você precisa de quanto tempo para poder falar? Uns 20 minutos que ele vai falar a respeito do plano. Se alguém tiver alguma objeção, por gentileza, espere ele falar, levante a mão, se identifique e apresente qual credor para a gente seguir uma ordem, para não dar confusão. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Clóvis Guarese, eu sou responsável pelo processo de recuperação judicial do Grupo Alfer. Eu, com meus sócios associados à nossa equipe, fizemos tanto o ajuizamento da ação quanto a elaboração do plano de recuperação judicial. O Grupo Alfer nos procurou no final do ano passado, com um passivo próximo de R$10 milhões, onde estava lastreado em créditos trabalhistas, dos fornecedores, prestadores de serviços, créditos bancários, seja para capital de giro, seja para financiamento de veículos e tratores. E, no prazo da lei,
depois de deferido o processamento da recuperação judicial, a gente apresentou o plano de recuperação, que à época a gente imaginava que fosse ser suficiente para compor o novo cenário da devedora, que viu uma desaceleração tremenda no setor que eles mais arrecadavam, que era de loteamentos, especialmente aqui na cidade de Primavera, e a destinação das operações para aqueles contratos onde a gente conseguiria ter o maior margem de lucro possível. A gente apresentou um plano na classe de credores trabalhistas, prevendo um desconto de 30% e, como a lei manda, a Lei 11.101, o pagamento do saldo do contratual, do crédito, em 12 parcelas. Na classe quirografária, o desconto chegou a 70%, 18 meses de carência e mais 72 parcelas para pagamento. E aí, chegou agora a época da Assembleia. Na última Assembleia, a gente já teve contato com vários credores e começamos algumas tratativas negociais, principalmente com os credores financeiros, que têm uma relutância maior em aceitar um plano que tem carência, que tem deságio e etc. E aí a gente começou algumas tratativas com fornecedores e prestadores de serviço também. E eu queria fazer um adicional de modificação ao plano que a gente já apresentou nos autos, aqui nessa Assembleia. Não sei se vai precisar colocar lá, doutora. Está pronto? Tá? Eu vou resumindo aqui enquanto não coloca lá. Para atender os credores financeiros e para atender também os credores que sejam prestadores de serviços ou fornecedores do grupo. Com relação aos prestadores de serviços e fornecedores, a gente está colocando uma proposta modificativa de adesão ao plano, onde o credor vai estabelecer uma relação de ganha-ganha com a devedora, que é o que a lei de recuperação judicial mais prega, que é fazer com que o devedor se reestruture e minimizar o máximo possível as perdas do credor. Então, a relação de ganha-ganha seria da seguinte forma: o credor tem lá um crédito de 100 mil na recuperação judicial e na nova fatura que ele optasse por continuar fornecendo à empresa que está em dificuldade, ele poderia crescer, não na nota, óbvio, ele poderia crescer no recebível dele, dessa nova nota, 10% do valor dela. Ou seja, se eu tenho lá um crédito de 100 mil, eu vou fornecer mais 100 mil para o grupo Alfer, eu vou receber 110. Então, para os credores fornecedores, a gente está colocando essa proposta modificativa, porque eu sei como que é difícil para o credor, que tem uma empresa às vezes de pequeno ou médio porte, receber um plano para início de pagamento daqui a um ano e meio, 70% de desconto e mais 72 parcelas. Então, isso visa uma diminuição nesse prejuízo e, consequentemente, ele vai estar incentivando a reestruturação dessa empresa, que é o que ela mais precisa. Muitas vezes o credor se recusa a fornecer para a empresa que está em recuperação judicial, porque ela já deve para ele. E ainda que seja à vista, às vezes o fornecedor não quer. Então, na classe quirografária, eu estou criando uma subclasse, que seria dos credores fornecedores e prestadores de serviços, onde a condição de pagamento alternativo, claro, o credor que não quiser ficar nessa condição vai receber no fluxo que já está no plano, seria essa. Na nova emissão e fornecimento ou prestação de serviço, ele acresceria um recebimento de 10% em cima da nova medição, ou da nova nota. Já com relação aos credores financeiros, a gente procurou diversos credores da classe e teve um feedback positivo de 2 deles, onde a condição é semelhante. E como muda algumas coisas, eu vou estar lendo aqui, como que ficou nessa proposta modificativa, as condições de pagamento dos credores Sicob e dos credores Sicredi. Deixando claro, desde já, doutor, eu queria que constasse na ata várias vezes esse trecho, de que essas condições estão estendidas a todos os credores da Assembleia, para depois o credor não vir alegar que não foi dado esse tratamento a ele. Então, a condição, claro, demanda atenção, se o credor quiser optar por ela, mas nada que uma suspensão de 20 ou 30 minutos que a gente não consiga adequar o crédito dele a essa nova proposta que eu estou colocando agora. Então, vamos lá. Com relação ao Banco Sicredi, e as cooperativas têm o benefício da gente utilizar as cotas como amortização, ficou estipulado o seguinte: a gente reconhece que o valor da impugnação do Sicredi, que ele impugna a lista da administradora judicial, de fato é R$ 391.384,42, onde serão amortizadas as cotas que o grupo tem junto ao Sicredi,
O Sicredi vai dar um desconto de 38,68% no crédito, quase 40%, que é próximo da proposta do Cicobi também. Vai ficar um saldo de R$240 mil, onde, após uma carência de 12 meses, o saldo contratual vai ser pago em 72 parcelas, com correção de CDI após a carência, sendo o critério de atualização diretamente sobre o saldo devedor mês a mês. Mantendo-se as garantias e penhoras que o Sicredi, porventura, conseguiu em face dos avalistas. Não há inovação da dívida com relação aos avalistas, se aprovado o plano nessa Assembleia, só com relação à devedora principal. O adimplemento acarreta a quitação em favor da recuperanda e dos garantidores, caso seja integralmente cumprido. E no caso de não cumprimento, ela retoma o valor original e pode cobrar os avalistas ou a devedora em eventual processo falimentar. E também aqui tem mais uma opção interessante, que foi inclusive o próprio Sicredi que provocou, onde tem outra situação de ganha-ganha. A empresa trabalha no ramo de pavimentação, é o carro-chefe lá, é esse pavimentação de loteamentos. E muito desses contratos ele é feito com pagamento de dinheiro, bens e lotes. Então, às vezes, o cliente chega lá, ó, quero contratar aqui 10 milhões para você fazer de asfalto lá no meu loteamento, e eu vou pagar vocês com X terrenos, vou dar esse carro e mais X reais em dinheiro. E aí o Sicredi, ciente disso, e sabendo da liquidez de boa parte desses lotes aí, ele já pediu para estabelecer uma tratativa preliminar, acordando com a recuperanda, que sendo viabilizado 2 loteamentos que estão próximos de serem viabilizados pelo Grupo Alfer, que um chama-se Terras de Itália em Sinop, e o outro Parque dos Girassóis em Campo Novo do Parecis, ela, a credora Sicredi, poderá optar pela dação em pagamento desses bens, se lá na frente ficar algum saldo do contrato, ou se antes mesmo da carência a gente conseguir operacionalizar a dação desses lotes em favor do Grupo Alfer. Então, tem esse fluxo que eu coloquei, mas o Sicredi ainda assim está optando por receber os lotes em pagamento proporcional ao valor do crédito deles. O que é muito bom, porque evita o pagamento com saída de caixa, né, com fluxo de caixa, e desonera um pouco a recuperanda. O Cicobi, a gente ajustou com o valor de R$ 215.680,69, amortizando o capital, tem um desconto de 40%, correspondente a R$ 86.272, vai sobrar um saldo de R$ 129.408,41, a amortização das cotas representa aqui R$ 43.597. E aí a gente vai ter a dação em pagamento de um caminhão, que é do grupo devedor, que o Cicobi vai aceitar receber pelo valor de 70 mil. E após a amortização, após desage, após a dação, vai sobrar um saldo pequeno de R$ 15 mil, que o Cicobi aceita receber em 6 meses de carência e 10 parcelas mensais sucessivas. Então, vai ser pago direto lá na conta que eles têm junto à cooperativa, e o pagamento da última parcela gera quitação. E aí, na minuta que eu vou estar juntando a ata, eu estou colocando a forma de operacionalização, doutora, dessa adesão, colocando em vários trechos dessa minuta que ela está aberta a todos os credores da classe que tiverem interesse, seja credor fornecedor, prestador de serviço ou financeiro, e que o momento de fazer essa adesão agora, porque hoje a gente vai saber como vai ser a Alfer daqui para frente. Hoje que a gente vai descobrir como vai funcionar o fluxo de caixa da Alfer futuramente, e não teria como eu aprovar um plano hoje, fazer uma projeção de fluxo de caixa para daqui 6 meses o credor financeiro bater na minha porta e falar, ó, eu quero aquela proposta lá com 12 meses de carência. Então, o intuito nosso é chamar todo mundo para esse plano alternativo, ou o plano já apresentado nos autos, para sair daqui com o maior número de credores a favor do plano. Então, eu queria agora oportunizar que os credores, doutora, manifestassem a vontade deles com relação à adesão a essa proposta modificativa ou não, e, em seguida, submeter o plano à votação. Obrigado. Todo mundo entendeu o que foi preposto aí, disposto pelas empresas recuperandas? Fizeram alterações que eu entendi aos credores quirografários.
quirografários. Certo. Trabalhistas mantêm a condição do plano original. Dos credores trabalhistas mantém a condição do plano apresentado nos autos. Tá. E dos quirografários que não optarem pela modificação, também está mantida a condição dos autos. Certo. Ficou alguma dúvida de algum credor em relação ao que foi apresentado? Por gentileza, o senhor levanta e o rapaz vai filmar e o senhor fala no microfone. Fala o seu nome e quem o senhor representa, por gentileza. Oi, meu nome é Alcides, represento a Nilva Lenir Simões de Campo Verde. Esse plano de 10% sobre a venda, vai existir carência ou não? Não, após aprovado o plano, já pode o credor que aceitar esse novo fornecimento estar fornecendo para a recuperadora. Assim que é aprovado o plano, sem carência. Tá ok, então. Obrigado. O que eu pude entender é que, logo que é aprovado o plano, quem é credor fornecedor no caso dele, né? Fornecedor ou prestador de serviço, doutora? Ou prestador de serviço, é isso que o senhor queria, né? Não vai ter carência. Entendido? Tem mais alguém que quer se manifestar? Egídio, por gentileza. Fala o nome, por gentileza, e quem representa. Egídio, eu represento o OneStar. A minha pergunta é a seguinte, eu vendo para ele de novo. Eu tenho garantias de recebimento da nova venda? Pode responder, doutor? Egídio, após as vendas ocorridas depois do ajuizamento da recuperação judicial, elas são extraconcursais. Ou seja, se porventura o Fernando emitir um cheque para você hoje para pagamento lá de uma nova compra e ele não cumprir, você pode protestá-lo, executá-lo normalmente. Então, a garantia que teria seria essa de você não se sujeitar mais ao plano de recuperação judicial e estar liberado para executar, protestar, colocar ele no Serasa e etc. E a tratativa que seria desse novo fornecimento ficaria a cargo da devedora e do credor. Se chegou na tratativa nova, onde, Fernando, vou fornecer mais 10 mil para vocês aí, Alfer, estou mandando mais 10 mil de produto para vocês, com prazo de 30 dias, fica a critério do credor. A negociação vai ser normal. Se ele precisar de material de brita, por exemplo, e o credor, fornecedor da brita, optar por dar 10, 15 ou 30 dias para ele pagar, fica a critério. Ou se ele falar, não, eu só vendo se for à vista, aí fica a critério da devedora também contratar ou não com aquele credor. E aí nessa contratação seria acrescido no valor da nota, não na nota em si, né, mas a nota mais 10%, cujos 10% vão ser utilizados para amortizar o crédito que está lá na recuperação judicial. Mais algum credor? Alguma dúvida? Ninguém? Nós podemos suspender por alguns minutos para que vocês possam, de repente, estar entrando em contato com o Dr. Clóvis e a equipe da Recuperanda? Uma meia hora? Agora é 2h36. Às 3h06 nós retornamos. Pode ser? Obrigada. Por gentileza, vamos retornar aos trabalhos. Vamos dar continuidade, então. Nós íamos para a votação do plano com modificações, porém, tem algumas objeções. O banco... Volvo, doutora? Eu gostaria só que, se a doutora puder fazer a leitura, porque daí já está constando em ata, se puder se apresentar. Boa tarde, Ana Carolina. Eu vim representando o Banco Volvo. Eu constei em ata já essas ressalvas, tá? O Banco Volvo se reserva o direito de prosseguir com a execução contra os avalistas e os demais cobrigados, conforme preceitua o artigo 49, parágrafo 1º da Lei 11.101,
2021/05. E uma outra ressalva que o Banco Volvo fez é que existe uma impugnação de crédito pendente de julgamento, ressaltando ainda que o crédito do Banco Volvo é extraconcursal, de acordo com o disposto do artigo 49, parágrafo 3º, da Lei 11.101 de 2005. São só essas duas ressalvas. Obrigada, doutora. É o Banco Safra, né, doutora? Pode ficar à vontade. O Banco Safra também faz algumas ressalvas, algumas já estão constando em ata. Ele se opõe à inclusão dos seus créditos arrolados na recuperação judicial, pois são oriundos de contratos de financiamento com garantia fiduciária, se opondo à classificação como credor quirografário, sendo certo que as inclusões afrontam o artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101, de 2005, estando inclusive pendente de julgamento a impugnação apresentada nos autos da recuperação judicial para sua exclusão. Também se opõe aos valores apresentados para seus créditos, visto que são inferiores ao devido, conforme impugnação apresentada nos autos e que se encontra pendente de julgamento. Discorda também do desconto no plano inicial de 70%, do início do pagamento somente também de 18 meses da homologação do plano, bem como da quantidade das parcelas a serem pagas em 72 meses. Também discorda da previsão dos juros de 3% ao ano apresentada no plano, posto que a incidência dos juros inferiores a 1% ao mês e com a atualização monetária somente a partir do mês seguinte à aprovação do plano, caracteriza enriquecimento ilícito das recuperandas. Também discorda da liberação incondicional de todas as garantias reais e pessoais, pois contrariam os artigos 49, parágrafo 1º e 59 da Lei 11.101, de 2005. Também discorda da proposta modificativa do plano, com desconto de 40%, com pagamento de carência de 12 meses. Obrigada, doutora. Já está constando em ata. É o Banco CNH que tinha pedido a palavra? Doutor, se identifique, por favor. Sim, doutor Bruno Mamos, representando o Banco CNH. Primeiramente, o Banco CNH, através do seu representante legal, reafirma que seu crédito não submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme o artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101. Ainda assim, o Banco CNH teve o seu crédito ilegalmente incluído na relação de credores da empresa recuperanda, registra a sua contrariedade a todos os termos propostos pelo plano de recuperação judicial, especialmente em relação ao abuso de direito no que diz respeito ao deságio explícito proposto, fixado em 70%, ao prazo de 18 meses de carência, ao pagamento somado ao período de carência, totalizando praticamente 8 anos, o deságio implícito em relação à incidência mínima de juros e a inexistência de pagamento de juros e correção monetária no período de carência. As informações também já foram registradas em ata. Obrigada, doutor. É Banco Bradesco, né, doutor? Pediu a palavra antes. Boa tarde. Em que pese que o objetivo da Lei 11.101 de 2005 seja efetivamente possibilitar a recuperação judicial da empresa, preservar empregos e fomentar a atividade econômica, o Banco Bradesco gostaria de consignar que os seus créditos foram relacionados de maneira equivocada. Esse é o posicionamento do Bradesco, tá? Foram relacionados de maneira equivocada como crédito quirografário, sendo que a sua grande maioria são créditos pertencentes à alienação fiduciária, que, pela teoria, não estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Recuperações e Falência. Gostaria de consignar em ata também que o contrato 761/85-34-315, que tem como garantia o imóvel descrito na matrícula 3926, fora dado prosseguimento de consolidação, na qual o mesmo já foi devidamente efetivado,
e que a instituição só encontra aguardando o término da realização da Assembleia Geral de Credores para prosseguimento com o leilão. E, por fim, reserva o direito de execução contra os demais credores coobrigados e avalistas. Obrigada, doutor. Então, agora, o doutor já requeriu a palavra. Alguns credores já entraram em contato com o doutor Clóvis durante a nossa pausa. E o senhor vai querer o uso da palavra? Eu vou fazer umas considerações só, doutor. Por gentileza. Tá. Com relação aos credores que manifestaram que o crédito não se sujeita à recuperação judicial, não vou fazer óbvio se a constar em ata, nada disso, mas deixar claro que isso vai ser decidido nas buscas e apreensões e nas impugnações de crédito, a sujeição ou não desses créditos. Com relação ao Banco Bradesco, que é o segundo maior credor dessa Assembleia, onde são diversos os contratos, tem contrato de alienação de maquinário, tem contrato de liberação de giro e tem contrato de liberação de giro que conta com a alienação fiduciária da sede da empresa. Então, a gente até iniciou uma tratativa negocial, mas o Bradesco exigiria de nós que a gente abrisse mão de reivindicar qualquer coisa com relação a isso e a Recuperanda não pode aceitar nenhuma tratativa negocial onde ela está dando de mão beijada praticamente para o Bradesco a sede onde funciona a empresa, onde tem dormitório lá de vários funcionários, onde é guardado o maquinário dessa empresa. Então, isso acaba que inviabilizou qualquer proposta de acordo entre a Recuperanda e o Bradesco. E eu queria aproveitar o ensejo, doutora, para colher desses credores a rejeição da proposta que eu fiz para o Sicredi ou para o Cicobi, em qualquer um dos termos, para deixar consignado que o Banco Safra, que o Volvo, o Bradesco, o CNH, aceitam ou não a extensão daquela condição de pagamento, para depois não virem ao processo falar que foi feito um tratamento diferenciado entre os credores aqui na Assembleia. Então, isso é uma coisa que eu queria que constasse para evitar que a gente volte daqui 6 meses ou 1 ano, em virtude de eventual agravo por parte de credor alegando o tratamento diferenciado, fazer uma nova Assembleia para renegociar a dívida de novo. E a outra questão que eu queria deixar claro é que o plano que está sendo o que vai ser votado a seguir é o plano de recuperação judicial com as modificações colocadas em Assembleia. Então, o credor que optar pela modificação, na hora de proferir seu voto, é só falar sim nos moldes, nos termos da modificação apresentada, ou simplesmente sim, de acordo com o plano de recuperação dos autos. Então, é só para deixar claro isso aí, para não ficar entendido que seriam 2 votações distintas, do plano e da modificação. E, por enquanto, é só isso, doutora. Obrigada, então. Doutora Luana, se puder consignar, por favor, então, o pedido da empresa Recuperanda. É Banco Safra, Banco Bradesco, Banco CNH e Banco Volvo. O doutor pediu que consignasse em ata que o mesmo tratamento que foi oferecido às cooperativas, Banco Sicredi e Banco Cicobi, em relação à modificação apresentada nessa Assembleia, foi oferecido para todos os demais credores criptográficos. E, então, não houve somente modificação para a classe trabalhista, que é a classe 1. Tem mais algum credor que quer se manifestar antes da votação do plano? Por gentileza, se tiver alguma objeção, que fale agora. Doutor? É que está gravando, doutor, que é importante, tá? Boa tarde. Eu represento a SP Comércio de Máquinas. Tenho total objeção também pelo plano. Conforme o artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101/2005, somos credores de título de posição fiduciária e reservamos, nesse momento, o direito de executar, continuar a execução, em desfavor da devedora. Só isso. Doutor, tem por escrito? Ou se não? Já, eu vou
Aí, por favor, deixa ali na mesa para poder constar em ata. Doutor, só uma pergunta. O contrato seu é de compra e venda ou é um contrato que tem alienação fiduciária do maquinário? Tá. Tá bom, obrigado. Mais algum credor? Não? Então, vai ser o seguinte. Nós vamos passar a votação do plano. O plano, então, não será votado o que foi inicialmente protocolado pelas recuperandas, mas o plano com a modificação apresentada hoje, da qual nós tivemos, né, um prazo. É o plano apresentado com a modificação. Porque isso. a modificação não vai afetar todo mundo. Então, quem não tiver inserido na modificação fica no plano base. A classe trabalhista, né, inclusive, ela não houve modificação. Tem alguma dúvida em relação a essa votação? Nós vamos perguntar só sim, não e objeção. Alguém abstenção? Tá? Eu vou chamar, então. Gostaria, por favor, quando eu for chamando os nomes em ordem alfabética, que viesse até a frente e votasse pelo microfone. Adilson Borges Reginaldo. Quem estiver representando, eu vou chamar o nome do credor apenas. Quem estiver representando, é trabalhista, né, doutor? Eu gostaria, então, os trabalhistas, o senhor tem bastante credores trabalhistas, por favor, só fala a numeração, então, para que eu possa marcar aqui e para que a gente possa computar o voto. Primeiro, Adilson Borges Reginaldo. É a votação pelo plano sim, não ou abstenção. Sim, pela aprovação. O Adilson? Sim. Quem mais, doutor? Tá, então bem. Ágata Caroline Santos Rodrigues. Sim. Agora vai vir os quirografários, que está em ordem alfabética, tá? Aí eu já vou pular, então. Não foi separado aqui por classe. Não, vai ser por ordem alfabética. Aí quando for, novamente, o doutor vota. Agro Primavera, quem é o representante? Você também? Sim. Agromang, Comércio e Equipamentos de Peça. Pode vir aqui na frente, por favor. Doutor, só tem 2 microfones. Sim. Sim. Pode ser. Aguilera Autopeças Limitada. Não. Alessio Decker e Cia Limitada. Alessio Decker, se possível, vir aqui na frente. Quem que é o representante? Tem procuração. Sim. Anderson Lopeira Gonçalves. Sim. André Luiz Soares, ME, número 18. Sim. Andrés TRR, a Comércio de Combustíveis. Sim. Aneli de Oliveira, acho que é o senhor. Sim. Autoelétrica Alvair Limitada. Sim. Banco Bradesco. Não. Gostaria que computasse aí o Banco Bradesco. É todos os votos não, né, doutor? Quem quiser acompanhando a votação, está no painel. Banco CNH Capital SA. Não. São 2 créditos também do Banco CNH. Banco Delage Landen. Não. Não. Banco Safra. Não.
Banco Cicobi. Sim. Banco Sicredi. Sim. Banco Volvo. Não. Benhur Alvarenga Ravanello. Sim. Betunel Indústria e Comércio S.A. Não. 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 Biavat CIA Limitada. Doutora, posso só constar um esclarecimento? A Antes respeito. do voto? Sobre o que, doutora? Sobre o que foi conversado no intervalo? Agora era só a votação, a doutora. Pode falar. A empresa vota sim pela subclasse, só esclarecendo que ela não é obrigada a fazer novas contratações, né? Se as tratativas forem a contento, sim, do contrário, não. Isso. Tudo bem, doutora, já está. Tá. Obrigada. Obrigada. Bodac CIA Limitada, EPP. Sim. Cartão BNDES Bradesco. Não. Cavalheiro e Cordeiro Limitada. Sim. Centro-Oeste Distribuidor Emulsão Asfáltica. Não. Cláudio Autopeças. Sim. Contudo Materiais para Construção Limitada. Sim. Contudo tem 2 créditos também. É pelos 2 créditos? Agora a trabalhista. Davidson Martins da Silva. Sim. Dinâmica Serviços Contábeis. Sim. Dinâmica tem 3 créditos pelos 3. Divina Ferreira Mota. Sim. Domingos do Nascimento Souza. Sim. Eliseu Paes dos Santos. Sim. Emerson do Vale Lemes. Sim. Everton Moraes Marques. Sim. Fabiano José da Silva. Sim. Fergutes e Fergutes Limitada. 102. Sim. Foreste CIA Limitada. Sim. Gcard Assessoria em Crédito e Cobrança. Sim. Gráfica Precisão Limitada. Sim. Greca Distribuidora de Asfaltos Limitada. Não. H. Fernandes Limitada. Sim. Hidráulica e Tornearia SSA Limitada. Sim. Jonathan Augusto Lazzarini Santana. 118. Sim. João Carlos Macri. Acho que tá lá. Sim. 2 créditos, João. João Félix Costa Neto. Sim. João Henrique Freitas Davi Silva. Sim. João Souza da Silva. 124. Sim. Jorge Francisco Mira.
Sim. José Fernando Santos da Silva. 129. Sim. Jucinéia Prudente de Farias. Sim. Caroline Mussi de Souza. Sim. LC Ianoski Cia Limitada. 138. Não. Não. Luiz Henrique Fergutz. Sim. 2 créditos também. Tem. Luiz Roberto Fergutz. 144. Sim. Márcio Bernal de Camargo. Sim. Marcondes Galdino Gomes, 152. Sim. Mário Lima Campos. Sim. MRF Transportes Limitada. 160. Sim. N de Oliveira. Doutor. Sim. Nilson Pracídio da Silva. Sim. Nilva Lenir Simões, ME. Sim. One Story Marisol. Sim. Paulo Andrés e Cia Limitada. Sim. Prima Cred. Sim. Primavera Automolas Limitada. Sim. Tem 2 créditos, né? 186. Primavera. Primavera Diesel Limitada. Sim. Retífica de Motores Exata. Sim. Rosa Sampaio e Zanoni de Oliveira Limitada. Sim. Rui Dias da Silva Limitada. Sim. Silvânio da Costa Gomes. Sim. SP Comércio de Máquinas. Não. Natanael Gaudêncio? Eu pulei ali na ordem alfabética. Natanael Gaudêncio. Acabei colocando sim, mas é você. Sim. Tatiane Macaro dos Santos. Sim. Tiago Macaro dos Santos. Sim. Turcato e Frota Limitada, 2 créditos, 222 e 223. Sim. Valdeci de Brito Baldo. Sim. E Vicente Dias da Silva. Sim. Nós vamos... Acabou a votação, vamos esperar o quórum. Já tem? Classe trabalhista deu 100% dos presentes e classe quirografário deu 70,15%? 70,15% de aprovação e 52,51% de não aprovação. Não entendi? 52,51% dos créditos. Então,
Nós vamos confeccionar a ata. A mesa eu peço que fique presente para poder finalizar e assinar. Não entendi? Doutor Lucas, você, por gentileza, depois você passa aqui na mesa da secretaria para colocar a sua impugnação, a sua objeção. E quem quiser acompanhar, eu vou fazer a leitura da ata, mas a gente vai esperar um pouquinho. E quem quiser ir embora está liberado. E se quiserem acompanhar os autos, o código é 157.490, na segunda vara civil da Comarca de Primavera. Quem quiser depois também entrar em contato comigo, o telefone, se quiserem anotar, do escritório é 66-3497-1960. Provavelmente eu vou disponibilizar também no site www.advocaciasouzartuz.com.br essa ata, o vídeo e todas as prestações de contas futuras estão sendo disponibilizadas no próprio site. Só um instante. Eu vou depois, né, doutor? Tá. Em relação, se alguém tiver alguma dúvida, o plano foi aprovado nesta Assembleia, tá? Então, assim, vai dar continuidade, depois a empresa recuperando vai começar a cumprir, e nós todos somos fiscais desse cumprimento. Tá bem? Obrigada. O que vocês acham de fazer a leitura? Eu vou estar gravando ali já. Vou fazer a leitura da ata e quem quiser depois só vir assinando. Ata da Assembleia Geral de Credores, Grupo Alfer. Da construtora Alfer Limitada, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 03009104, 1000/55, com sede na Rua São Paulo, número 590, Distrito Industrial, na cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso. MC Terraplanagem de Locações Limitada, ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 09532-232, 1000/65, com sede na Rua São Paulo, 590, Sala A, Distrito Industrial da cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso, e AF Barizon Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 17769-349, 1000/95, com sede na Rua São Paulo, número 590, Sala B, Distrito Industrial, na cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso. Segunda convocação, processo de recuperação judicial, código 157490, numeração geral 7857-81-2015-811-0037. Segunda vara civil da Comarca de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso. Da abertura. Aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2016, às 14h13, no auditório do Hotel Júnior, localizado na Avenida São Paulo, número 350, Centro, na cidade de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, essa administradora judicial, Suzy Maria de Souza Artuz, inscrita na OAB MT 14231, apregou aos presentes e encerrou a assinatura da lista de presença e anexo, que passa a ser parte integrante dessa ata de Assembleia Geral dos Credores da Recuperação Judicial das Empresas Construtora Alfer Limitada, MC Terraplanagem de Locações Limitada e AF Barizon Eireli. Instalada no dia 22 de setembro de 2016, na forma dos artigos 35 e 36 da Lei 11.105/2005, cuja pauta nos termos do artigo 35, inciso 1, a linha A, e 56 da ALRF, e respectivo edital de convocação para aprovação ou rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado pelas recuperandas. Encerrada a chamada, constatou-se estarem presentes credores, conforme lista em anexo assinada pelos presentes. Da composição da mesa. Na forma do artigo 37 da Lei de Recuperação, assumiu a presidência a administradora judicial, a advogada Suzy Maria de Souza Artuz, e convidou para compor a mesa, conforme preceitua o artigo 37, parágrafo 7º da LRF, a doutora Daiane Lusa, representando o credor quirografar Banco Cicobi, para secretariar a Assembleia, 2 representantes dos credores quirografários, o doutor Ramael, inscrito na OAB-MT número 191143/O, representando o credor, está correto? Tá? Depois vamos arrumar. Representando o credor Banco Bradesco S.A. e doutora Cristina André, inscrita na OAB-MT número 9520. Representando o credor Banco Safra. E 2 representantes dos credores trabalhistas, doutor Marcelo Barbosa Ruda, inscrito na OAB-MT 16336B,
e a senhora Divina Ferreira Mota, ambos representados e com a procuração devidamente apresentada à administrador judicial no prazo legal do artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101/2005. Das presenças. Acho que está acompanhando ali. A Assembleia foi aberta e instalada pela administradora judicial nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da LRF. Em ato contínuo, essa solicitou ao secretário que procedesse à leitura do edital de convocação, onde consta a ordem do dia. Em sequência, a administradora judicial informou que, em análise, a lista de presença constou a seguinte quantidade de credores e créditos. Classe de credores trabalhistas, 38,4679%, 26 credores. Créditos presentes, R$ 26.026,45. Classe 3, credores quirografários, 63,1061%, representando 67 credores, no total de créditos presentes, R$ 6.530.373,12. Das deliberações. Prosseguindo os atos da Assembleia, iniciou-se as deliberações acerca da ordem do dia, sendo que a senhora administradora judicial concedeu a palavra ao Dr. Clóvis Guarese, advogado das empresas recuperandas, para que se procedesse à exposição sobre o plano de recuperação judicial, o qual fez breve explanação acerca da atual situação financeira e operacional da construtora Alfer, MC, Terraplanagem Locações Limitada e AF Barizon Eireli. E explicou o andamento processual do pedido de recuperação judicial e, da forma resumida, falou do plano de recuperação apresentado em juízo. O advogado representante das recuperandas abordou ainda sobre o plano de recuperação apresentado nos autos, o qual se baseia no pagamento dos credores trabalhistas dentro do prazo legal, com desconto de 30%, carência de zero carência, e 12 parcelas mensais, iguais sucessivas, com taxa de juros de 3% ao ano e atualizados mensalmente de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa. Quanto aos credores quirografários, através de obtenção de desconto de 70%, com prazo de carência de 18 meses e pagamento das dívidas de 72 meses, parcelas mensais iguais sucessivas, com taxa de juros de 3% ao ano e atualizados mensalmente a partir do mês seguinte da aprovação do plano, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa. E ainda aproveitou para apresentar a modificação do plano judicial apresentado em juízo, do qual esta modificação segue anexada a esta ata nesta oportunidade. As recuperantes informaram e frisaram ainda que as condições apresentadas na proposta de modificação do plano estão estendidas a todos os credores que estão participando da Assembleia. De forma resumida, a modificação consiste somente aos credores da classe quirografária, a qual cria uma subclasse quirografária denominada credores quirografários, fornecedores / prestadores de serviços, conforme o teor da modificação acostado na presente ata. Por fim, deixaram claro que o momento de aderirem à referida modificação deverá ser na presente Assembleia para já ser aplicado aos credores optantes. Em seguida, a administradora judicial tomou a palavra e abriu a Assembleia para os debates. Pediu a palavra o representante da credora Nilva Lenice Simões, senhor Alcides, que indagou sobre o prazo de carência, que foi devidamente respondido pelo advogado Dr. Clóvis. Em seguida, passou-se a palavra para o representante da empresa credora Onistor, senhor Egídio, que questionou se tem garantias para o recebimento da nova venda. E retornada a palavra, o Dr. Clóvis esclareceu que os créditos novos não estariam sujeitos à recuperação judicial, sendo a nova negociação normal, podendo inclusive vender somente à vista. Porém, a cada venda, se optante pelo plano, receberia a porcentagem de 10%. Em razão das dúvidas dos credores, a senhora administradora judicial indagou a Assembleia se havia algum outro questionamento, suspendendo os trabalhos por 30 minutos, para que as recuperandas analisassem a possibilidade de modificar o plano original com base nas solicitações dos credores. Retomados os trabalhos, às 15h09, a senhora administradora judicial abriu a palavra para as objeções, iniciando com a doutora Carolina. Analisarem, né? Entendi isso também, que não é a solicitação dos credores, né? Já pode modificar aí, Luana, fazendo favor. Não? É que está gravado, né? Mas pode alterar aí, Luana. Sendo a nova negociação normal. Porém, a cada venda, tira somente a vista. Tá certo. É verdade. Então, conseguiu pegar? Não que os credores tivessem solicitado, tá certo. Só até plano. Plano original. Então, eu vou continuar de novo depois
dessa alteração. Retomados os trabalhos, às 15 horas e 9 minutos, a senhora administradora judicial abriu a palavra para as objeções, iniciando com a doutora Ana Carolina, representando o Banco Volvo. Requereu a consignação da ata as seguintes ressalvas. Caso aprovado o plano de recuperação judicial, o Banco Volvo se reserva no direito de prosseguir com a execução contra os avalistas e demais coobrigados, conforme preceito o artigo 49, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005. Informa que o Banco Volvo irá informar que existe impugnação de crédito pendente de julgamento, ressaltando ainda que o crédito do Volvo é extraconcursal de acordo com o disposto do artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101/2005. Após a administradora judicial, passou a palavra para o representante credor do Banco Safra, doutora Cristina Dreyer, que apresentou os itens de A a E e pediu para consignar a ata o seguinte. A linha A. Se opõe à inclusão de seus créditos arrolados na recuperação judicial, pois são oriundos de contratos de financiamento com garantia fiduciária. Se opondo à classificação como credor quirografário, sendo certo que as inclusões afrontam o artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101/2005, estando inclusive pendente de julgamento. A impugnação apresentada nos autos da recuperação judicial para sua exclusão. B. Se opõe aos valores apresentados para os seus créditos, visto que inferiores ao devido, conforme impugnação apresentada nos autos e que se encontra pendente de julgamento. C. Discorda do desconto de 70% do débito e do início do pagamento somente após 18 meses de homologação do plano, bem como da quantidade de parcelas a serem pagas em 72 meses. D. Discorda da previsão de juros de 3% ao ano apresentada no plano, posto que a incidência de juros inferiores a 1% ao mês, mesmo com atualização monetária, somente a partir do mês seguinte, a aprovação do plano caracteriza enriquecimento ilícito das recuperandas. E. Discorda da liberação incondicional de todas as garantias reais e pessoais, pois contrariam o artigo 49, parágrafo 1º e 59 da Lei 11.101/2005. Acrescenta aí, Luana, fazendo favor. A discordância da modificação do plano de 40%. Só não coloca a linha F, não, porque não, só parágrafo normal. Discordância da modificação do plano de 40%, que foi apresentado. Modificação do plano de 40%, faltou. Discordância da modificação do plano de 40%, que foi apresentada. Isso. E pelo credor, o Banco CNH, representado pelo Dr. Bruno, que reafirma em seu crédito não se submete aos efeitos de recuperação judicial, artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101/2005. Ainda assim, como o banco, o CNH teve seu crédito ilegalmente incluído na relação de credores das empresas recuperandas, registra sua contrariedade a todos os termos propostos pelo plano de recuperação judicial, especialmente em relação a item A. Ao abuso de direito no que diz respeito ao deságio explícito proposto, leia 70%. B. Prazo de 18 meses de carência. C. Pagamento que somado ao período de carência que totalizará 8 anos. D. Deságio implícito em razão da incidência mínima de juros. E. Inexistência de pagamento de juros e correção monetária do período de carência. Após a administradora judicial, passou a palavra ao representante do credor Banco Bradesco, que relatou que, em que pese os objetivos da Lei 11.101/2005 seja efetivamente para possibilitar a recuperação da empresa, preservando empregos e fomentando a atividade econômica, solicita primeiramente que gostaria de consignar em ata que seus créditos foram relacionados de maneira equivocada como quirografários, o que está sendo objeto de impugnação. Inclusive, o contrato em que se teve como garantia imóvel de matrícula 3926 já foi devidamente consolidado conforme determina a lei, onde, após a realização da presente Assembleia, se resguarda o direito de estar realizando o leilão, uma vez que expirado o prazo de blindagem no qual a Lei 11.101/2005 estabelece. Por fim, resguarda o direito de execução em nome dos avalistas e coobrigados, bem como contra terceiros devedores solidários por garantia cambial, real ou fidejussória, conforme estabelece a súmula 581 do STJ. Em resposta ao advogado das recuperantes, fez alguns esclarecimentos sobre os créditos que foram impugnados, postulando para que todos os credores que apresentaram tais objeções esclareçam se são optantes pela modificação do plano ou não, para que não seja arguido de forma futura tratamento diferenciado. Como que nós vamos colocar, qual que é a redação depois do diferenciado, vírgula? Peraí, vai devagar um pouquinho.
e que os créditos alegados como não sujeitos à recuperação serão definidos nas impugnações de crédito em trâmite. Só, doutor? Tá. Passada a palavra para o administrador judicial, respondendo à solicitação do advogado das recuperandas, solicitou que constasse em ato o seguinte, que importante salientar que em relação aos bancos, o Banco Safra, o Banco Bradesco, o Banco CNH e o Banco Volvo receberam os mesmos tratamentos que foram apresentados aos demais bancos que quirografaram Sicredi e Sicob, situação que foi proposta ofertada em vista da modificação do plano em Assembleia, e não somente aos dois bancos mencionados e que constam na modificação apresentada em Assembleia. Em seguida, o administrador judicial pediu que, se alguém mais tinha alguma outra manifestação a fazer objeção, logo o representante Dr. Lucas Arraes Correias, do credor SP Comércio de Máquinas para a terraplanagem, está errado. Acho que para aí, acho que terraplanagem só, né? Com procuração acostada às folhas 541 dos autos, pediu que constasse o seguinte: requer impugnar o plano de recuperação judicial com fundamento na Lei 11.101/2005, tendo em vista a posição fiduciária, em que pese já impugnado anteriormente, não foram julgados os pedidos. Reserva o direito de execução desta forma. Por fim, nenhuma outra objeção passou à votação do plano de recuperação judicial com as modificações apresentadas em Assembleia. Da votação. Na sequência, o administrador judicial deu por encerrada essa etapa dos trabalhos, colocando em votação o plano de recuperação judicial com as modificações apresentadas nessa Assembleia, informando aos credores que a votação se processaria de acordo com o artigo 45 da Lei 11.101/2005 da referida lei, na eventualidade do plano não ser aprovado na forma do artigo 45. Em linhas gerais, os credores aprovam o plano no que tange às medidas adotadas para a recuperação das empresas em questão, considerando-as corretas e adequadas até o presente momento, com as alterações e modificações apresentadas em Assembleia na forma desta ata. Proclamado o resultado final, o plano de recuperação foi aprovado pelas duas classes de credores presentes, trabalhistas e quirografários, na forma reta disposta, com as alterações promovidas pela Assembleia Geral constantes dessa ata. Alterações essas com as quais expressamente concordam as empresas recuperantes na forma do artigo 56, parágrafo 3º da lei, da LRF, na seguinte proporção: 100% dos credores presentes da classe 1, trabalhistas, aprovaram, 70,15% dos credores presentes da classe 3, quirografário, presente, ficou duas vezes, aprovaram, correspondendo a 52,51% dos créditos presentes. Acho que tem muito presente, ainda era bom tirar um do resumo final. Em síntese, colocando em votação o plano, foi aprovado na forma dos demonstrativos de votos supradescritos. Por fim, o administrador judicial agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente ata a Assembleia de Credores. Lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade entre os presentes, segue-se assinada em 2 vias, por quem direito, uma das quais será entregue em meio juíza, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 horas, nos exatos termos do artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101/2005. Segue a presente ata assinada pelo administrador judicial, por essa secretária, pelos representantes da devedora e representantes dos credores da classe 1, classe 3, aqui representados nos termos do artigo 37, parágrafo 7º da lei. Suzy Maria de Souza Artuzzi, administrador, Divino Ferreira Mota, representante da classe trabalhista, Dr. Clóvis Guarese Mus, empresa recuperando, está certo a OAB, doutor? 14485. Doutor Ramael, tem que alterar ali também, né, doutor? A OAB, doutor. Daiane Luza, secretária, Cristina Andréia, OAB MT 9520, representante da classe quirografar Banco Safra, Marcelo Barbosa Ruda, OAB 16336B, representante da classe trabalhista. Tem mais alguma alteração? Nós vamos imprimir de novo. Na Luana, você imprime 2 vezes, fazendo favor? Então, dá por encerrado e a gente só vai assinar e finaliza. Obrigada.